Nas profundezas dos pântanos da Louisiana, onde a luz do sol mal consegue penetrar a densa copa das árvores, e o ar é pesado com o cheiro de terra molhada e decomposição, vive uma lenda, uma história sussurrada com medo pelos locais. Uma criatura nascida da escuridão e do lodo, conhecida como o monstro do pântano. Você já se perguntou o que realmente se esconde sob as águas escuras e paradas de um pântano isolado? O que observa das sombras enquanto você passa, sentindo um calafrio inexplicável na espinha? Muitas lendas de monstros de pântano ao redor do mundo compartilham uma origem comum: a ideia de que a natureza, quando violada, pode se vingar de formas terríveis. A história que vou contar hoje é uma dessas vinganças. Se você gosta de mistérios e lendas sombrias, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma história e comenta aqui embaixo qual a criatura lendária que mais te assusta. Tudo começou com um grupo de biólogos ambiciosos, liderados pelo Dr. Alistair Finch. Eles montaram um laboratório flutuante no coração do pântano Achafelia, um lugar remoto e praticamente intocado pelo homem. O objetivo deles era nobre, pelo menos na superfície: desenvolver um biorestaurador, uma fórmula capaz de acelerar o crescimento da vegetação em áreas devastadas. Mas a ambição de Alistair era sua ruína. Ele estava disposto a correr riscos que seus colegas consideravam perigosos demais, misturando compostos instáveis e ignorando todos os protocolos de segurança. Numa noite de tempestade violenta, o inevitável aconteceu. Um raio atingiu o gerador do laboratório, causando uma sobrecarga em cascata. O laboratório, que já era uma bomba relógio de produtos químicos, explodiu numa bola de fogo verde e laranja que iluminou o céu noturno. A explosão foi devastadora. Alistair Finch, que estava trabalhando sozinho até tarde, foi engolido pelas chamas e lançado nas águas escuras do pântano, junto com galões de sua fórmula experimental. Ninguém sobreviveu. Ou pelo menos, foi o que todos pensaram. Semanas se passaram. A polícia local investigou, concluiu que foi um trágico acidente e o caso foi fechado. Os destroços do laboratório foram deixados para serem engolidos lentamente pela natureza. Mas algo estava mudando no pântano. Pescadores locais começaram a desaparecer. Primeiro foi o velho Jean-Pierre, um Cajun que conhecia aquelas águas como a palma da sua mão. Seu barco foi encontrado à deriva, com a rede de pesca rasgada em pedaços e marcas de garras enormes no casco de madeira. Nenhuma pegada, nenhum sinal de luta na margem, apenas o silêncio sinistro. Depois, um casal de turistas que decidiu fazer um passeio de caiaque ao entardecer. Eles foram avisados para não irem, para ficarem longe da área do antigo laboratório. Mas eles riram, achando que eram apenas superstições locais. Seus caiaques foram encontrados virados no dia seguinte, um deles partido ao meio. A câmera à prova d'água que levavam foi recuperada. As últimas imagens mostravam apenas o verde denso do pântano, e então, um borrão rápido, um vulto imenso, emergindo da água. O último arquivo de áudio era um grito aterrorizado que se cortava abruptamente. O pânico começou a se espalhar pelas pequenas comunidades ribeirinhas. As pessoas falavam de uma criatura alta como um carvalho, feita de musgo, vinha azilama. Seus olhos, 2 pontos de luz vermelha brilhando na escuridão, eram a última coisa que suas vítimas viam. A criatura não caçava por fome. Ela caçava por vingança. Parecia sentir a presença humana como uma praga, um veneno que precisava ser erradicado de seu domínio. Um grupo de caçadores de recompensas, atraídos pelas histórias e pela recompensa oferecida por um proprietário de terras desesperado, decidiu enfrentar a fera. Eram 4 homens durões, armados até os dentes com rifles de alta potência e equipamentos de visão noturna. Eles se achavam invencíveis. Adentraram o pântano ao anoitecer, seguindo as trilhas de destruição deixadas pela criatura. Eles encontraram árvores arrancadas pela raiz e animais selvagens destroçados. O ar estava pesado, elétrico. A primeira emboscada aconteceu perto da meia-noite. Um dos caçadores, que estava na retaguarda, simplesmente desapareceu. Seus companheiros ouviram um som abafado, como um galho grosso se quebrando, e quando se viraram, ele havia sumido. Nem um grito, apenas o silêncio e o zumbido dos insetos. O líder do grupo, um homem chamado Marcos, tentou manter a calma, mas o medo já se instalava. Eles formaram um círculo, costas com costas, armas apontadas para a escuridão impenetrável. Foi quando a criatura atacou, não do frente, mas de cima e de baixo. Vinhas grossas como braços humanos saíram da lama e agarraram as pernas de outro caçador, arrastando-o para baixo da água lamacenta.
antes que ele pudesse reagir. Ao mesmo tempo, um vulto gigantesco desceu de uma árvore, caindo sobre o terceiro homem com um impacto surdo e esmagador. Marcos ficou sozinho, tremendo, seu rosto iluminado apenas pela lanterna em seu rifle. Ele viu a criatura se erguer na sua frente. Era mais aterrorizante do que qualquer lenda. Tinha a forma de um homem, mas era feita do próprio pântano. Musgo e lodo cobriam seu corpo, e galhos retorcidos formavam garras afiadas. No lugar de um rosto, havia uma massa de raízes e folhas, e no centro, 2 olhos vermelhos, que queimavam com uma inteligência fria e odiosa. A criatura não fez nenhum som, apenas levantou uma de suas mãos enormes. Marcos disparou. As balas de alto calibre acertaram um monstro, mas apenas atravessaram seu corpo de matéria vegetal, que se regenerava instantaneamente. O monstro avançou. Marcos, em pânico, correu. Ele correu como nunca havia corrido na vida, tropeçando em raízes e caindo na lama, o som de passos pesados e úmidos ecoando atrás dele. Ele não estava sendo caçado, estava sendo pastoreado. A criatura o estava guiando para um lugar específico. Ele finalmente saiu em uma clareira, o coração batendo na garganta. E ali no centro, estavam os destroços enferrujados do laboratório flutuante. Foi então que Marcos entendeu. A criatura o levou até ali para mostrar sua origem. E no meio dos destroços, algo brilhou. Era um pedaço de metal com uma placa de identificação parcialmente queimada. As letras ainda legíveis formavam o nome: Dr. Alistair Finch. O monstro era o que restou do cientista. Seu corpo e mente fundidos com a sua fórmula, e com o próprio pântano que ele tentou manipular. Ele não era apenas uma besta sem mente. Era a consciência vingativa da natureza, a personificação da fúria do pântano. A criatura se ergueu sobre Marcos, seus olhos vermelhos fixos nele. O último som que se ouviu naquela noite foi o grito de Marcos, abruptamente silenciado. A polícia estadual enviou uma equipe de busca. Eles encontraram o acampamento dos caçadores, suas armas, mas nenhum corpo. Apenas mais uma história para engrossar a lenda do monstro do pântano. Desde então, a área ao redor do antigo laboratório foi declarada zona de quarentena. Ninguém entra, ninguém sai. Mas à noite, os moradores mais próximos ainda juram ver 2 luzes vermelhas brilhando à distância, patrulhando seu reino de lama e sombras, o eterno guardião de um túmulo aquático. A criatura, uma vez Dr. Finch, agora era para sempre o monstro do pântano, um lembrete sombrio de que há lugares onde o homem não deveria pisar, e segredos que a natureza guarda com fúria. E essa é a história aterrorizante do monstro do pântano, uma tragédia nascida da ambição que se transformou num pesadelo sem fim. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado, ou talvez se assustado um pouco. Não se esqueça de deixar seu like se curtiu, e de se inscrever para mais lendas como essa. A gente se vê no próximo vídeo.